palavra de hoje diz: vale a pena temer ao Senhor, vale a pena temer ao Senhor. E está baseado no Salmo 25. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia neste Salmo 25, tão conhecido. Eu quero destacar alguns versículos apenas, 3 versículos, o 12, o 13 e o 14. Lembrando sempre a vocês, querida igreja, porque a palavra de Deus é o que você mais precisa e o que eu mais preciso na minha vida. Basta um sopro da palavra de Deus, irmãos, e a nossa vida adquire um significado maravilhoso. Nessa semana eu estava lendo um texto e de repente dei uma respirada, e a minha Bíblia é toda assim rabiscada, né? Anotada, e parece que naquele rabisco Deus queria falar comigo no capítulo do lado. Sabe quando teu coração vai numa direção e Deus diz: vem cá, eu quero te falar de outro aspecto. E vem Deus e parece que Ele tem uma luva de boxe. Ele dá um cruzado de direita. Eu sei que as mulheres não gostam muito de boxe, mas um cruzado de direita bem dado nocauteia a gente. E às vezes é isso que acontece comigo. Por isso que eu amo essa palavra. Como escrevi naquela frase que os irmãos copiam no Facebook, quando eu leio a palavra de Deus, o autor da vida me lê. É isso mesmo, quando eu leio a palavra de Deus, o autor desse livro me lê. Ele me lê no íntimo do coração. E estes são salmos, toda essa série dos 20 e pouco, são salmos que falam a respeito do domínio sempre. Chegar no céu sem saber o Salmo 23 de cor, São Pedro não vai deixar você entrar no céu. Isso é o Evangelho segundo Wagner, capítulo 1, verso 1. Não vai ter muito valor isso tudo, porque Jesus é o Senhor da sua vida. Mas nós precisamos saber. Ele é o Salmo onde os holofotes sempre estão. E sabe o que acontece conosco? Quando a gente abre nessa parte da Bíblia, a gente logo vai para o Salmo 23, diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, vai embora. Ei, mas Deus quer falar a respeito de todos os textos que estão ao redor. E o Salmo 25, ele fala a respeito do temor do Senhor, como que Deus honra e como vale a pena para mim e para você temermos a Deus e andarmos no seu conselho, porque em fazendo isto, nós seremos abençoados e a nossa descendência será abençoada sobre a face da terra. Irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa: enquanto eu era solteiro, eu era bem egoísta, eu pensava só em mim mesmo. O dia que conheci minha esposa, já percebi que eu tinha que dividir meu egoísmo com alguém. Mas irmãos, depois que nasceram os filhos, você pega essas crianças no colo, você diz assim: meu Deus, eu gerei uma vida, que responsabilidade eu tenho, como serão os dias dessa criança, como será o futuro desta criança. São nesses momentos em que você começa a redescobrir que o que mais compensa na vida é temer ao Senhor, porque temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, segundo o que ela nos ensina. Vale a pena temer ao Senhor, porque não é ter medo de Deus, é o temor santo, é o respeito quanto à sua dignidade, aos seus escritos, aquilo que Ele declarou, a sua aliança, os seus pactos, os seus mandamentos. Quando eu guardo isto no meu coração, como se fosse um tesouro, eu sou abençoado e a minha descendência é abençoada sobre a face da terra. Eu duvido encontrar um pai que não quer que seus filhos sejam abençoados sobre a face da terra. Até hoje não encontrei. Me lembro, anos atrás, pregando no Carandiru, aos domingos, junto com outros irmãos, lá no pavilhão 9, o Perigoso. Quantas vezes a gente dizia para aqueles homens que estavam pagando pelos seus erros, pagando os seus delitos diante da sociedade,
A gente dizia, você tem um pedido de oração, eles já tinham pronto, escrito num caderno, num pedaço de papel. Sabe qual era a oração que mais havia naquele papel? É que Deus abençoasse os seus filhos. Parece que os homens, quando estão pagando pelos seus erros, é ali naquele tempo que eles ficam presos, infelizmente no Brasil, enjaulados como animais. Irmãos, é naquele tempo que ele vai pensar, sabe no quê? Na sua descendência. Eles querem outro tipo de sorte para a sua descendência. O que dizer de nós que frequentamos uma igreja, investimos na vida dos nossos filhos, pagamos o preço de viver numa igreja que tem uma estrutura forte do ministério infantil? Qual que é o nosso alvo? O nosso alvo é que a nossa descendência seja abençoada sobre a face da terra. Mas o princípio que move todo esse sentido é temermos a Deus, é honrarmos a Deus, é reverenciarmos o nosso Deus, porque junto disto vem um pacto de aliança conosco e com a nossa descendência, dizendo que eles realmente terão a terra inteira como posse. E nesse tempo, quantas vezes já estamos aqui orando porque um filho vai para um país, vai para outro país, vai para esse canto do mundo, é chamado para trabalhar pela sua empresa em todo lugar, e os pais ficam com o coração apertado. E eu digo para eles, queridos pais, quando a gente constrói navios, não é para ficar atracado, é para navegar pelos 7 mares. E se os filhos são herança do Senhor, prepare o seu, porque ele vai navegar pelos mundos, vai navegar pelas nações do mundo, porque é isso que o Salmo 25 diz, a terra será um pacto de aliança que Deus vai conceder aos nossos filhos. Então não tenha medo de perdê-los, realmente estando longe, fique tranquilo. Sabe por quê? Tudo aquilo que você já investiu na vida dele e na vida dela, ninguém vai poder tirar. Está lá, está na alma, está no coração. E é gostoso saber que isso tem acontecido na nossa igreja. Deus tem abençoado esta igreja e a nossa descendência está se espalhando sobre a face da terra. E o mais gostoso de tudo é que através de um dispositivo como esse, que muitas vezes você que fica atrás da câmera fala assim, puxa pastor, aquele camarada bem que não podia estar ali porque ele está me atrapalhando. Mas é por isso que lá na internet nós temos os nossos filhos em todas as partes do mundo assistindo o nosso culto. É Deus abençoando esta igreja, porque os filhos não são nossos, os nossos filhos pertencem a Deus. Como flechas que acertam o alvo, são os filhos na mão do valente. Por isso, pastor Alex, já prepara a Heleninha, viu? Prepara a Heleninha. Aproveite todo o tempo que você tiver, tá a sogra dele aí simpática. Você já abraçou tua sogra hoje, ô pastor Alex? Ela veio de longe, viu? Para ver vocês, viu? Lá do Pará, para encontrar com vocês, essa paraense aí querida. Pois é, Alex, segure a Heleninha, aproveite cada instante, porque você como pai, a Fran como mãe está preparando essa menina para abençoar o mundo inteiro. Se Pará é longe, minha irmã, se prepare, porque quem sabe Helena vai para a Austrália, ali do lado. Esse é o nosso Deus. O grande problema é que nós achamos que tudo que possuímos tem que ser do nosso jeito. Irmãos, quando a gente fala de temor do Senhor, aliança e pacto de Deus, isso é território sobrenatural. Isso não pertence a nós, isso pertence a Deus. Deus é o Senhor da nossa descendência. E é o que nós vamos aprender hoje. Diz o texto sagrado, quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Vamos parar aí. Quem é que te instrui no caminho que você deve seguir? É o professor da universidade? Também, ele pode nos ajudar. É o professor da escola bíblica dominical? Com certeza também. Mas existe um autor por detrás do Salmo 25. É o Senhor que vai nos instruir. E a palavra aqui está no futuro. Ele vai nos instruir daqui para frente. Ele não vai nos instruir daqui para trás, mas daqui para frente. Com Deus tudo é experiência. É Ele que nos instrui. Agora, aqui nós temos um grande problema da sociedade atual.
Nós queremos que tudo esteja pronto, tudo feito. E aí fica difícil. Fica muito difícil. Porque tudo nessa sociedade é quase líquido, é quase que instantâneo. É assim que a gente gosta de viver a vida. Você já come num domingo como esse no fast food? Você passa aí num drive-thru da vida antes de ir para casa? Isso acontece conosco, não é verdade? Nós queremos tudo cada vez mais rápido. Só que parece que o nosso Deus é um pouco convencional. Parece que o nosso Deus manda a gente cortar a lenha, esperar a madeira secar, para depois ser colocada no fogo, para depois a gente fazer o bolo. Hoje não. É aquele recadinho de WhatsApp. Pega um bolo na Dona Maria lá da esquina, tem que vir um bolo pronto. As mulheres hoje não querem nem bater mais bolo. Faz sujeira, pastor. Suja a casa inteira. E olha, ali do lado ali, olha, é barato demais. Tem uma mulher ali que vende por R$9 um bolo. Parece isopor, mas está tudo certo. Não tem um carinho, não tem a unção de uma mão, mas nós estamos numa cultura líquida. E o que acontece é que nós não temos mais o tempo para dizer: Pai, o Senhor honra a quem te teme. Então, por favor, Senhor, me instrua no teu caminho, Senhor. Me instrua no teu caminho. E aí, não tem outro jeito de ser. Para Deus te dar a direção, você precisa ler a Bíblia. E se você não ler a Bíblia, não adianta. Você está perdido. O temor do Senhor vai passar longe de você. Não tem outra regra. Mas nós achamos que por vir à igreja, por assistir o culto, ouvir uma mensagem, receber uma oração, louvar a Deus, eu já fiz a minha parte. Erramos. Porque só Deus desenvolve o temor dEle no nosso coração quando a gente lê as Escrituras Sagradas. Hoje todo mundo de manhã saiu impactado, um teólogo falando e dizendo: gente, existe ciência por detrás da palavra de Deus, são coisas incríveis e maravilhosas. E todo mundo então diz assim: mas que é difícil, parece que a gente tem que estudar, a gente tem que aprender as línguas, a gente tem que se aprofundar. Claro que tem que ser assim, porque Deus sempre fez assim. Não veio nada pronto com Deus. Deus é aquele Deus que quer ensinar o homem a pescar o seu peixe. Se precisar, Ele multiplica pão em peixe, mas Ele prefere que a gente pesque. Veja comigo como que os discípulos cresceram. Veja, por exemplo, a primeira pesca maravilhosa. Jesus diz: lance as suas redes aqui. E eles lançaram suas redes. Mas eles estavam lá como nós, na igreja hoje. Bom, Jesus mandou lançar a rede, vamos lançar a rede. Olha, já tentamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, se o mestre pediu, diziam eles. Nenhum mestre veio até a beira do mar, porque mestre naquele tempo não sujava os pezinhos. Mas o meu mestre suja os pés. Naquele tempo os mestres eles ficavam em determinados lugares na porta da cidade e os alunos iam ter com o mestre. Mas o meu mestre, o nosso mestre, ele veio até a beira do mar das circunstâncias e disse: lance suas redes. E eles lançaram e pegaram muitos peixes, a ponto da rede se romper e eles perderam peixes. Agora fique tranquilo. Depois de eles terem andado 3 anos com Jesus, Jesus vem de novo, depois da sua ressurreição, e diz: vocês têm peixe aí? Não, nada pescaram. Lance suas redes. Lance as tuas redes. A minha ordem, lance as minhas redes. E eles de novo pegaram grande quantidade de peixe. Só que o autor bíblico diz assim que a rede não se rompeu, porque eles já tinham aprendido com a primeira pesca. Não vá depressa demais, porque o nosso Deus, Ele é bem convencional. Ele fez o universo em 6 dias e no 7º Ele descansou. Ele é um Deus de descanso. Ele não é um Deus de cultura líquida. Ele é um Deus que continua falando dos mesmos caminhos. Mas nós queremos um Deus instantâneo. Eu estou indo naquela reunião porque Deus vai se manifestar, o apóstolo vai orar e vai acontecer. Eu vou subir a montanha e voltar de lá com meu rosto em brasa.
Deus está dizendo a mesma coisa. Esse povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim, porque no coração deles eu não vejo temor. Tudo que é com Deus toma tempo. Andar com Deus toma tempo. Aprender a respeito de Deus toma tempo, mas desenvolve sabedoria no nosso coração, irmãos. Mas nós queremos tudo rápido. Nós queremos tudo rápido. Já nos Estados Unidos já tem um serviço de ceia pelo correio. Você não vai mais para a igreja, você recebe a ceia pelo correio. E aí no momento que a tua igreja estiver celebrando a ceia, você abre o pacotinho, né? Aí o pastor diz assim: comamos o pão, come o pão, bebe o pão. Tudo bem. Não é? É a cultura de hoje, é o que os homens estão buscando. Irmãos, tudo com Deus é convencional. Veja lá na sua casa, como era bom aquele forno que tinha na sua casa. Aquele forno era bom, mas veio o forno de micro-ondas, tudo agora é instantâneo, mas tudo congelado, tudo com o mesmo gosto. E aí quando você quer comer uma moqueca diferente, meu amigo, você vai ter que pagar o preço de São Paulo. Mas nós queremos tudo instantâneo, mas esse Deus diz assim: quem é o homem que teme ao Senhor? O homem que teme ao Senhor é aquele que se permite ser instruído pelo Senhor. É Deus quem vai nos guiando. Agora, como que Deus nos faz isso? Os irmãos viram aqui os nossos irmãos de joelho. É na dor, é na luta que Deus nos instrui. Só que o povo de Deus é assim. Tem provação, fica bravo com Deus. Deus se esqueceu de mim. Deus não está no meio disto. Olha, outro dia um empresário veio aqui e disse para mim assim: pastor, minha sociedade era tão maravilhosa, de repente tudo mudou, pastor. Eu estou vivendo os piores momentos da minha vida e tudo mais. O que o pastor acha disso? Eu acho que esse é um bom momento. O que, pastor? O senhor não está passando pelo que eu estou passando? Com certeza não. Mas esse é um bom momento para você aprender. Você vai criar músculos. Você vai aprender com a luta. Você vai sair melhor do que você entrou nessa situação. Fique tranquilo. Agora, se não quiser tirar proveito, não quer ser instruído pelo Senhor. A palavra instrução é andar junto na Bíblia. É andar junto. Sabe como os mestres faziam? Eles iam andando pelo caminho e dando instrução. Olhai os lírios do campo. Ei, eles não semeiam, não tecem. Mas nem Salomão, na sua infinita sabedoria, se vestiu como um deles. Jesus ensinava por parábolas, andando, caminhando. Por favor, meu irmão, minha irmã, desenvolva temor de Deus no seu coração. Permita ser instruído por Deus. Agora isso, sem a palavra dele, não dá. E aí, todos nós pregadores aqui, ficamos num dilema. Parece que a gente tem que preparar uma boa mensagem para o domingo, porque é o que vai ter no coração do povo durante uma semana toda. Só que, repito desse púlpito, a mensagem do pastor pregada no domingo pode ter repercussão, mas não nos enganemos. Deus quer nos instruir diariamente pela sua palavra, e Ele quer fazer isto dia após dia, dia após dia. Eu gosto muito da ideia de João preso, João Batista preso, não porque ele estava preso, obviamente, mas João Batista vai ser visitado pelos seus discípulos. E agora João Batista, ele quer saber a respeito da palavra de Deus que andava pela Galileia. Ele quer notícias, porque João sabia que dia após dia Jesus Cristo faria uma obra incalculável. Tanto é que João escreve que a respeito de tudo que Jesus Cristo fez, seria impossível descrever, porque a palavra de Deus não conseguiu esgotar o ministério terreno de Cristo Jesus. Mas a melhor coisa do mundo é eu andar com Deus a cada dia. Eu era inimigo de Deus, mas agora eu sou amigo de Deus. E amigo gosta de ouvir a palavra do amigo. E a palavra do amigo já está escrita. Um presente que Deus nos dá.
Olha, irmãos, ali na livraria, eu não sei quantos meses atrás eu pedi para que trouxesse uma certa quantidade de uma das Bíblias, que para mim é uma das melhores Bíblias que tem, a Bíblia do discípulo. As notas de rodapé da Bíblia dos discípulos, é uma tradução da NVI americana, da Nova Versão Internacional. Irmãos, é uma preciosidade. Eu me lembro que na década de 80, quando eu comprei aquela Bíblia, a Bíblia chamada dos discípulos, eu fiquei maravilhado com aquilo. As notas de rodapé primorosa, e de repente é traduzido, está aqui no Brasil e tudo mais. E eu pedi para que os nossos voluntários que trabalham na livraria, para que eles fizessem um pedido um pouco maior desta Bíblia. Para minha surpresa, essa semana fui ver se tinha, na semana passada fui ver se tinha um título na nossa livraria, a pedido de alguém que pediu pela internet. Fui lá dar uma olhada, não tinha o livro que a pessoa pedia. Quando eu estava saindo, eu vi uma pilha dessas Bíblias, em oferta, para se pagar nem sei em quantas vezes. Meu coração foi até ali e disse assim: meu Deus do céu, esse povo tem preciosidades a estender a sua mão, mas parece que alguma coisa maligna, eu só posso crer nisso, alguma coisa demoníaca, nos impede de deixarmos Deus nos instruir através da sua palavra, que é maravilhosa. Olha, aquela Bíblia por aquele valor, dividido em não sei quantas vezes, é só aqui em Boas Novas mesmo, é só aqui, mas está lá, encalhou, irmãos, Bíblia encalhou. Irmãos, há países do mundo em que os homens lutam para ter uma página da Bíblia, só para guardar na sua carteira, para ter a certeza que a revelação de Deus, ela é verdadeira, principalmente nos países perseguidos. Enquanto nós aqui temos Bíblia, muitas vezes no porta-luva, no porta-mala, no armário, na prateleira, mas não temos ela no nosso coração. O texto diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Como eu preciso saber as direções. Por isso a gente tem que acordar a cada dia e dizer assim ao Pai: Pai, me instrui no teu caminho, eu quero andar nos teus caminhos, ó Deus Altíssimo, me mostra o caminho a seguir, mostra pela tua palavra. E a palavra de Deus, ela é impactante, ela é maravilhosa, como isso é poderoso, não dá para deter. A palavra de Deus, ela sopra onde ela quer, ela faz a obra que a gente não sabe explicar. Eu fui num casamento agora recentemente, e uma senhora que foi testemunha no casamento, ela olhou para mim e disse: pastor, eu queria dizer uma coisa a teu respeito. A meu respeito? Eu tomei um susto, porque eu não reconheci. Pastor, eu quero dizer que eu fui na sua igreja, e você falou isso, 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 e tudo isso aconteceu na minha vida. Você foi como um profeta. Ela não está falando de mim, está falando da palavra de Deus. A palavra de Deus muda a história, o destino de uma vida. É por isso que todo mundo às vezes diz assim para mim: pastor, o senhor passou lá pela minha casa essa semana? O senhor colocou escuta telefônica? Mas o que o pastor pregou é aquilo que a gente discutiu essa semana lá em casa. Não, não sou eu, querido. É aquele que quer andar com você. É aquele que quer te instruir. Mas infelizmente você não tem ouvido para ouvir o que ele quer te dizer. Deixa Deus te instruir, igreja, porque teremos crentes sábios nesta igreja, cheio de temor de Deus no coração. O verso seguinte diz assim: viverá em prosperidade, viverá uma vida abundante, e os seus descendentes herdarão a terra. Essa é a marca de alguém que anda com Deus. E não precisa ter inveja, porque isso está à disposição de todos. À disposição de todos. Porque a gente conhece um homem ou uma mulher pela sua descendência. Um filho, uma filha, pode envergonhar um pai e uma mãe. Pode acontecer. Isso é verdade. Mas, lembre-se do seguinte: o nosso Deus é um Deus que busca nesta geração atual pais e mães que creiam que o temor do Senhor é princípio de sabedoria, de andar com Deus, mas acima de tudo, tempo para abençoar a nossa descendência. E como é que a gente faz? Reandando de novo. É como se Deus dissesse:
Vamos andar junto, filho. Eu vou te mostrar o caminho a seguir. E assim que você andar comigo, você receber da minha palavra e da minha instrução, você será abençoado sobre a face da terra. E aí é com você. Você abençoará a sua descendência sobre a face da terra. Por isso que quando a gente vê os textos fortes, formais, de instrução bíblica, principalmente do Antigo Testamento, principalmente de Deuteronômio, ele está dizendo: instrua, inculque, fale para a criança e tudo. Por quê? Uma criança é pronta para aprender, ela está ávida pelo conhecimento. É assim. Na escola bíblica de férias cantamos aqui uma canção. Todo mundo está escrevendo assim: pastor, de onde foi tirada a canção? Olha, a canção é uma canção americana que foi traduzida e as crianças cantaram. Pastor, elas não param de cantar. Eu falei: olha, eu não tenho em português porque eu não tenho aquele momento da escola bíblica de férias e da EBF, mas eu mando para você em inglês e tudo mais. Hoje ele passou e disse: está cantando em inglês, pastor. Instruiu. Irmãos, o que vocês acham que nós estamos fazendo com seus filhos hoje, lá atrás no ministério infantil, no culto infantil, aprendendo hoje sobre Josué? Nós estamos instruindo, porque é como se fosse uma parceria. Deus quer instruir o seu povo. Eu me deixo influenciar-se pela palavra do Senhor. Senhor, o Senhor fala, eu vou te obedecer, eu vou ler a tua palavra, eu vou andar contigo, o Senhor vai andar comigo, e eu vou vivendo a vida. E Senhor, aquilo que eu receber do Senhor, eu não vou encobrir aos nossos filhos. Eu contarei às futuras gerações as coisas grandes que o Senhor tem feito. E de geração em geração, a gente vai abençoando a descendência futura. E são eles, que diz o texto, eles herdarão a terra. Eles terão como domínio o mundo inteiro. Mas pare por um momento para imaginar, na linguagem do Salmo, o que era um mundo antigo? O mundo antigo era restrito a provavelmente 900 quilômetros quadrados. Isso era o mundo antigo, irmãos. 900 quilômetros quadrados, ponto. Isso era o mundo conhecido. Naturalmente, com as descobertas, com o espalhar do homem sobre a face da terra, os quilômetros e quilômetros foram aumentando. Mas Deus está dizendo nesse texto que Ele deu como domínio para a nossa descendência toda a terra. Irmãos, e toda a terra é toda a terra. É por isso que tem gente que sobe montanha, tem gente que desce os rios em canoagem, tem outros que adoram praia, quer dizer, gosta do sol, mas não gosta da praia, gosta da praia, mas não gosta do sol, aí vai variando, né? Mas eles vão dominar a terra. Agora, muitas vezes nós estamos criando os filhos para nós mesmos. Nós temos que criar os nossos filhos como flechas que acertam o alvo. E eu quero dizer para você que é pai, você tem a chance de instruir e acertar o alvo, porque se o seu filho, sua filha errar o alvo, vai ser motivo de vergonha e preocupação para você. Mas lembre-se, não basta apenas andar com Deus. Eu tenho que instruir o meu filho como também eu fui instruído. Agora, como um pai e uma mãe pode dar instrução quando eles não recebem? Se eu não sou aluno para aprender, como eu posso ter aluno para ensinar? Se eu não tenho de onde eu tiro, eu não tenho o que dar. E esse é o problema de hoje. Os pais estão vazios, com as suas mãos vazias e tendo diante de si uma descendência que reclama, que pede para herdar a terra inteira. E aí a situação fica muito difícil, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. E muitas vezes nossa alma está vazia. Eu me lembro de um episódio na nossa vida que nós passamos uma dificuldade imensa. Tudo estava faltando na nossa casa. Tudo, irmãos. Tudo. Que momento difícil foi aquele. Como é difícil você ensinar para um filho que você não tinha o dinheiro para comprar o que eles precisavam. Para subsistência. Que tempo difícil era aquele. Sabe o que é você sentar com um dos seus filhos à mesa e ter bem pouco para comer? Sem variedade nenhuma. E a gente dizer,
Vamos agradecer a Deus. E ela foi logo falando: mas não tem nada que eu gosto aqui na mesa. Eu disse para ela: meu amor, nós vamos agradecer assim mesmo, porque o pouco que nós temos aqui é o que Deus nos deu, e nós vamos agradecer ao Senhor. Papai não é empresário. Na hora de escolher a faculdade, talvez eu tenha escolhido o lado errado da calçada. Eu fui fazer um seminário e não fui fazer uma faculdade. Mas você é uma filha da promessa que Deus nos deu. Fique no seu lugar e eu fico no meu. Demos as mãos e oramos a Deus. Era um dia muito difícil para mim como pai. Muito difícil. Numa terra longínqua, distante, sem provisão, sem recurso, sem possibilidades. Mas daqui a pouco, no finalzinho daquela noite, 5 horas depois que a gente fez aquela oração, eu vejo luzes se espalhando por aquela rua sem saída. Luzes. Olhei pela janela enorme que a gente tinha no nosso apartamento, um cantinho que Deus nos deu, e disse para minha esposa: olha, nossa vizinha do andar de baixo, essa senhora aqui de baixo, tão gentil, ela está recebendo visitas. É tempo de Natal. E ela está recebendo visitas. Hoje vai ser um dia muito alegre e feliz para ela. Que Deus possa abençoá-la. Mas daqui a pouco tocou a minha campainha. A minha campainha. Eu fui lá embaixo e disse: eu acho que eles erraram a campainha. Mas está lá marcado: térreo e primeiro andar. Eles inverteram. Quando eu chego lá embaixo, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida olharam para mim e disseram assim: você é o pastor Wagner? Eu falei: sou. Falou: olha, nós somos de uma igreja e nós escolhemos a família sua para trazer todos os presentes de Natal para vocês. Sabemos que vocês são missionários aqui, trabalhando com brasileiros, e fomos informados que vocês estão aqui e vão passar o Natal provavelmente sozinhos. Nós viemos hoje aqui para dizer que vocês não estão sozinhos. Irmãos, mais ou menos umas 60 pessoas entraram na nossa casa. Irmãos, trouxeram tudo que a gente podia imaginar. Tudo que a minha filha gostava de comer. Parece que eles sabiam da gente. Eles não, mas o Deus a quem a gente serve sabe de cada menor necessidade da gente. Eles encheram nossa casa de bens, de tudo que a gente precisava. Irmãos, eles souberam que brasileiro gosta de feijão. Eles trouxeram feijão misturado com mel. Eu guardei as latas até no dia que fui embora, acabei doando. Porque aquele feijão americano é ruim que dói. Mas recebemos com ações de graças. Não tive nem coragem de lançar fora aquilo tudo, porque, irmãos, quando Deus te abençoa mesmo. Daqui a pouco vem pessoas queridas e diz assim: cadê o quarto da sua filha? Eu disse: olha, é ali. Mas o quarto da sua filha não tem nenhuma decoração. Deixa que nós vamos cuidar disso. Pediram quase que a gente fechar os olhos. E cuidaram de tudo. E daqui a pouco, eu só posso ver a minha filha saltitando de alegria, dizendo para nós: vem ver o quarto que eu ganhei. Sabe o que a gente aprende com Deus? Quando nós andamos com Deus, Ele anda conosco. Às vezes a gente acha na vida cristã que é a gente que está persistindo em andar com Deus. Irmãos, é Deus que está mudando o passo dele para dizer: eu te acompanho, meu filho, eu te acompanho, minha filha. Você não consegue andar os meus passos, que meus passos são gigantes. É eu que tenho que didaticamente me lembrar que eu sou teu Deus, e andar no teu passo, no teu compasso, para dizer quão grande é o seu Deus. Como é bom andar com Deus.
Como é bom andar com Deus. E aí a gente vê a marca da bênção sobre a nossa vida. A palavra prosperidade aqui, irmãos, não significa bens incalculáveis. Se você os tem, glória a Deus, você lutou por isso, você é digno disso. Deus te capacitou, Deus te deu oportunidade, aleluia. Siga em frente, fique tranquilo. Deus não tem nenhum problema com a riqueza, ou com a abundância de bens. Deus não tem problema com isso. Ele é dono da prata, do ouro, Ele é dono de tudo. Desde que o seu coração não esteja nisto. Desde que seu coração não esteja ligado à prata, ao ouro. Porque se isso te domina, você já tem outro senhor na sua vida. Não é Deus, é o dinheiro, é o trabalho. Tome cuidado. Mas é esse Deus que diz: eu tornarei próspero a sua descendência. É Deus dizendo: eles não terão falta de nada. Irmãos, dá uma olhada para a vida da gente. Quando essa igreja foi fundada, as senhoras que queriam uma roupa branca tinham que comprar anil, fazer uma fogueira no fundo do quintal, colocar dentro de uma lata de 18 litros e ficar escaldando aquilo para a roupa ficar branca. Na hora de cozinhar, irmãos, tinha que ser daquele jeito antigo. Muitos dos fundadores dessa igreja se orgulhavam de ter um fogão a lenha e um forno do lado de fora da sua casa para fazer todos os quitutes. Tudo dava trabalho. Alguns irmãos desta igreja andavam 14 quilômetros para estar no culto de oração e nunca perderam um culto de oração. Quando eu olho para vocês, vocês têm carro, têm tudo, e vocês vivem longe do culto de oração. Era diferente. Essa é uma igreja que está escrita em ata, que a igreja decidiu fazer 4 limpadores de pé a mais, para que os crentes, quando viessem para a Vila Zelina, tivessem onde raspar o seu pé, para não sujar a casa de Deus. A igreja decidiu em ata fazer 4 limpadores de barro, de pé, na porta da igreja. Quando eu cheguei, mandei tirar, porque a turma tropeçava e caía. Ainda estava lá, firme. Né? E coisa que russo faz, irmãos, ninguém destrói. É sólido, é sólido, é sólido. Mas, irmãos, parece que a geração mudou, mas parece que a gente perdeu o compasso de andar com Deus. Como podemos ser pessoas sábias? Pessoas que temem ao Senhor, se nós não estamos andando mais com Deus. Parece que os caminhos de Deus é um, nosso é outro. Mas Ele quer andar conosco. Ele quer estar ao nosso lado. Tanto é que o texto diz: viverá em prosperidade e os seus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. Eu gosto dessa palavra. O Senhor vai confidenciar os seus segredos àqueles que o temem e os leva a conhecer a sua aliança ou uma nova aliança, como algumas versões diz. O que Deus tem segredado a você? O que Deus tem sussurrado pelo seu Espírito Santo? O que Deus tem falado ao seu coração? Não basta apenas andar com Deus, você tem que ouvir a Deus, porque Ele quer confidenciar os seus segredos. Mas, irmãos, tem tantas vozes nesse mundo que a gente não tem mais ouvido para Deus. E tem muita gente que vem para a igreja e diz assim: pastor, o que o senhor me aconselha? Como se a gente fosse a voz de Deus. E a gente diz assim: você já orou a respeito? Não, pastor, vim aqui de primeira mão falar com o pastor. Pastor, o que o senhor falar eu vou fazer. Como se a gente fosse a 4ª pessoa da Trindade. Nós não somos, irmãos. Porque Deus continua segredando aos seus filhos os segredos eternos. E o que Ele está dizendo aqui, o que Ele fala para um, Ele não fala para o outro. É isso. A ideia de segredo no Antigo Testamento é aquilo que está encoberto. O que Deus fala para um, Ele não fala para o outro. Porque Ele nos trata na nossa individualidade, porque o segredo para mim é diferente do segredo que você precisa para a sua vida. É por isso que eu preciso ouvir, aprender a ouvir a voz de Deus, porque esse é o segredo da vida.
E eu tenho que ser uma pessoa que tema o Senhor. Eu preciso andar com Ele, mas eu preciso também ouvir. Deixe Deus segredar algumas coisas para você. E às vezes eu mesmo, como pastor, eu tenho que admitir que às vezes, irmãos, eu quero ir tão depressa. O negócio não dá certo. Aí eu pergunto sempre quando as coisas dão errada: Senhor, eu não te ouvi. Eu não tive nem tempo de pensar, porque ovelha, irmãos, é um negócio complexo. Ovelha é um negócio complexo. Eu sei porque Deus chamou todos nós de ovelhas do seu rebanho, porque ovelha quando quer, quer. Quando você organiza uma igreja, quando a igreja quer, quer. Aí, irmãos, vontade de igreja é difícil. Para você agradar todo mundo, está difícil no mundo atual, porque cada um tem um gosto. Um gosta disso, outro não gosta. É complexo. E quantas vezes a gente, no afã de liderar um povo bonito como vocês, a gente diz sim, tinha que dizer não. Porque quando Deus fala os seus segredos, tem hora que Ele diz não. Mas a gente só quer o sim de Deus. Mas não também é resposta. Meses atrás alguém disse assim: pastor, ele é tão lindo, eu queria o coração daquele moço, mas ele não me quer, pastor. Eu disse assim: minha filha, valorize um pouco mais o seu passe. Você é filha do Deus Altíssimo, bonita, linda, se coloque no seu lugar, uma princesa. Não aceita o convite de qualquer um que passa na sua porta. A beleza é enganosa. Eu já vi muito príncipe bonitinho virar sapo. E eu já vi muita princesa beijando sapo. Ele falou: pastor, você sabe que um dia ele falou mais de perto comigo, ele estava mesmo com mau hálito. Eu falei: eu estou te falando, porque pelo bafinho a gente também conhece. Mas, irmãos, a gente não está deixando Deus segredar. Para Deus segredar alguma coisa, como é que a gente fala um segredo? Ninguém fala um segredo andando. Olha, eu quero dizer para você que na semana que vem, olha, você vai ganhar uma grande oportunidade, vai aparecer a chance da sua vida e você... Não, segredo não se fala assim. Segredo a gente diz assim: amigo, vem cá. Deixa eu falar para você. É assim que Deus quer fazer. Só que como começamos a dizer na semana passada, faz tempo que você não reclina a sua cabeça em Deus. Faz tempo que você não dá um tempo para Deus falar ao seu coração. Nessa cultura instantânea e líquida, faz tempo que você não deixa Deus segredar alguma coisa ao teu ouvido. Muitas vezes a luta é tão grande que você está esquecendo-se de ouvir a voz de Deus. Mas a voz de Deus, ela é preciosa. Ela é preciosíssima para nós. E você sabia que Deus tem segredos para você? E como um bom amigo, Ele agora quer segredar a você. Ele vai falar a você os segredos da vida. Ah, como o nosso Deus é incrível. Tinha lá o povo inimigo de Israel. E o rei era um estrategista. Ele queria destruir Israel. Mas cada vez que aquele rei se sentava e dizia assim: vamos fazer guerra contra Israel. Onde o exército de Deus, de Israel está colocado? Está no vale tal, certo? Nós vamos surpreendê-los. Na calada da noite nós vamos cercar o arraial deles e vamos dominá-los e vamos matá-lo a fio da espada. Mas tinha um sujeito chamado Eliseu, que andava com Deus, e Deus sempre contava os segredos dele para Eliseu. Era difícil vencer Eliseu, porque ele era assim com Deus. Ele teve dúvidas na sua vida, ele até duvidou se ele andava com Deus. E ele pediu um sinal da parte de Elias, para saber se o poder do Espírito de Deus estaria também sobre a sua vida.
E Deus deu o sinal. E pelo que a gente pode perceber, Eliseu era um cara muito inteligente. Que ele era careca, irmãos. Agora, nunca zombe de careca, porque de repente no meio da mata pode sair algumas ursas e matar todas as crianças que zombarem de um careca. Tome cuidado. A história está na Bíblia. Mas o rei vinha e dizia: vamos cercar. Deus dizia: Eliseu, vem cá. Eliseu, deixa eu contar para você. O mundo está nas minhas mãos e o coração do rei está nas minhas mãos. Ele está dizendo que vai dar a volta ao redor de vocês e vai surpreender vocês no dia de Nissan. Tome cuidado e avise o rei de Israel. Não tinha como vencer Israel, porque não tem como vencer um homem cujo ouvido está disposto aos segredamentos do nosso Deus. E daqui a pouco o rei do outro lado começou a ficar enfesado e dizendo: não é possível, todo o plano que eu monto para destruir Israel, Israel não está lá. Eu mando cercar de um lado, Israel não está lá. Israel não está lá, Israel não está lá, Israel não está lá. E que brincadeira é essa? Nós temos aqui dentro de nós, nós temos alguém aqui que está passando os nossos planos para o povo de Israel. Nós temos um delator no nosso meio. E aí veja só, um dos seus soldados de alta patente diz assim: rei, deixa eu te contar uma coisa. Existe um homem chamado Eliseu em Samaria. Ele é um homem que assim, anda com Deus, juntinho de Deus, pertinho de Deus. E Deus se revela a ele: rei, até o que o Senhor diz na câmara sua, junto da sua esposa, como o maior segredo, Deus conta para o profeta dele, para que você nunca humilhe o povo de Israel. Tudo que eu falo na minha câmara segura, Deus fala para ele, o Deus de Israel diz isso. Eu não conheço um Deus assim. Cadê os nossos deuses? Eles não apareceram. Os deuses deles tinham perna, mas não andavam. Tinham boca, mas não falavam. Mas esse não é o nosso Deus, igreja. O nosso Deus fala. O nosso Deus dirige a sua igreja. E Deus continua sussurrando pelo seu Espírito Santo. Ouça a voz do Deus Altíssimo, ó igreja. Esse é o nosso Deus. O rei. Ok, então o nosso plano é o seguinte. Nosso plano é simples. Onde o sujeito está? Onde está esse agraciado? Esse homem que teme a Deus, que anda com Deus, que ouve tudo que eu falo dentro do meu quarto, miserável. Onde ele está? Samaria. Vamos destruir Samaria. Lá foram eles. Eliseu está tranquilinho. Samaria nunca foi um lugar assim elegante, bonito. Nunca foi. Samaria era lugar de gente que ficava em cima do muro. Não era nem do reino do norte, nem no reino do sul. Nós somos de Samaria. E aí o profeta vai ficar naquele lugar. Então o povo de Israel já não gostava daquele lugar. O rei então, inimigo, detestava aquele lugar. Mandou secar Samaria, ou Samária, se você preferir. E um dia de manhã bem cedinho, o servo do profeta foi buscar água. Ele foi buscar água. E aí eu completo o meu sermão hoje. Ele foi buscar água. E quando ele saiu, estava tudo cercado. Carros, soldados, cavaleiros, pronto para o ataque. Ele voltou para dentro, acordou o seu senhor e disse assim: Senhor, nós estamos cercados, nós estamos perdidos. O exército inimigo veio e vai dominar e sitiar Samaria. É melhor a gente correr, é melhor a gente se esconder. Aí você vê o desespero de Geazi e a tranquilidade do profeta.
Quem anda com Deus está sempre tranquilo, viu, irmãos? É uma característica. Ele saiu, deu uma olhadinha do lado de fora, voltou, e se a gente pudesse parafrasear para ficar mais interessante, para você guardar no teu coração, porque a palavra tem que ser ensino para você, ele disse assim: maior em quantidade são aqueles que estão conosco do que estão com eles. Geazi olhou pela janela e disse: Senhor, o que o Senhor está vendo? Tem alguma coisa errada. É só carros cavaleiros, estão dominando toda a parte alta do nosso vale. Samaria está no inclinar disso tudo. Quando aquela turma descer daqui, e essa turma descer daqui, nós vamos ser feitos sanduíche. Vai destruir tudo a gente, Senhor. O Senhor não está entendendo. Nós precisamos nos esconder. Aí o homem que anda com Deus, o homem que ouve a voz de Deus, diz aqui: vem cá, moço. E ele diz assim: Senhor, abra os olhos dele. Abra os olhos dele. E a palavra de Deus nos diz que naquele momento, Geazi ergue os seus olhos e ele vê por detrás dos exércitos inimigos cavalos de fogo. Irmãos, anjo na Bíblia não é os anjinhos que tem aí nessa época de Natal, que eu vejo os anjinhos tudo pendurado. Não é, irmãos? Anjinho não é assim, uns anjinhos com a mãozinha assim. Aí tem o anjinho do amor que tem a flechinha. Irmãos, anjo não é nada disso, irmãos. Anjo é gente valente, com espada na mão. Não é desse jeitinho aí que a turma está pintando tudo aí. Outro dia eu vi uma irmã dizendo assim: pastor, tem aqui um versículo do anjo. Eu olhei o anjo e disse: essa irmã está perdida. Esse anjo está inofensivo, com esse rostinho aí, coitado, ainda com a bochecha vermelha, está perdido. Porque os anjos do Senhor são soldados de guerra, tem espada na mão e defende aqueles que são seus. Mas muitas vezes a gente não tem os olhos para ver além da circunstância, a gente só olha os exércitos inimigos. E a gente diz: estamos perdidos. Deus diz: abre os olhos, Senhor, abre os olhos, para que eles possam ver. Eu rogo a Deus que Deus abra os olhos desta igreja, para dizer a cada um de vocês: maior é aquele que está conosco do que aquele que age no mundo, irmãos. É verdade. E é exército, é anjo com a espada desembainhada. E naquele dia Deus confundiu o exército inimigo. E mais uma vez, o povo de Israel foi defendido por Deus. Porque um homem decidiu andar com Deus. Ele queria a porção dobrada do Espírito Santo sobre a sua vida, como havia acontecido na vida de Elias. Mas não somente isso, ele tinha ouvidos para ouvir os segredos de Deus. Mas para se ouvir os segredos, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Mas infelizmente esta geração gasta mais tempo na internet do que lendo a palavra de Deus. Será que eu posso pegar o teu telefone e passar ele rapidamente para a esquerda? Para saber quantas horas você ficou ligado, ouvindo a voz do mundo? Não tem nada de errado com isso, irmãos. Fique tranquilo. Não vai cair um raio do céu para destruir o teu iPhone. Fica tranquilo. Não é maldição de pastor, não é nada disso não, irmãos. Fica tranquilo, fica tranquilo. Mas se eu pudesse dar uma passadinha para ver quantas horas você ficou na internet. E o nosso Deus quer pegar a palavra dele e dizer: filho meu, olha o Salmo 25. Não adianta você construir a tua vida, construir a tua carreira, se eu não estiver presente. Não adianta você querer ganhar o mundo inteiro com as suas mãos, simplesmente para dizer que você venceu, porque no final da história você vai estar com as suas mãos vazias. Mas o homem que teme o meu nome, que anda comigo e ouve a minha voz,
ele será próspero e abençoado, e a sua descendência herdará toda a terra. Herdará toda a terra. Mas eu não vou pegar o teu celular para ver quantas horas você investiu o seu tempo na internet. Mas será que a gente poderia fazer um propósito nesta noite? De nesta semana, a gente começar uma revolução silenciosa, de ler a palavra de Deus todos os dias. E aconteça o que acontecer na quietude do meu lar, eu vou me ajoelhar e dizer de novo ao Pai: Pai, fale ao meu coração, segrede aos meus ouvidos o que eu preciso ouvir, fale a minha alma e ao meu coração. Eu tenho certeza que a sua semana ela será completamente transformada, porque Deus continua ainda na moda antiga. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, mas Ele continua nos amando do mesmo modo. E para muitos de nós, como temos dito desde a semana passada, Deus anda com saudades de muitos de vocês. Vocês já foram melhores. Vocês já o amaram muito mais do que vocês amam hoje. Vocês já ouviram a Deus mais do que vocês ouvem hoje. Vocês já andaram mais com Deus do que você anda hoje. E hoje estamos nós, 2019, nos preparando para 2020. O que é que temos na nossa mão? A única coisa que fica para sempre é uma herança incorruptível que nós herdamos através da palavra de Deus. São os frutos da nossa vida que saltam para a vida eterna. É isso que fica, irmãos. Por isso, enquanto estamos aqui, os nossos missionários estão lá no sertão. Eu sei que o chachado está comendo solto. Eu sei que a igreja fica do lado da casa de show. Mas eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai sussurrar no ouvido de alguns, e eles vão crer nesse nome maravilhoso. E aquela cidade vai ser transformada, porque maravilhosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Deus usa a palavra dEle. A palavra dEle nunca volta vazia. Mas por favor, igreja, vamos andar com Deus nesta semana. Vamos ouvir a voz de Deus. É como se fosse o toque do teclado que o Edu está dedilhando. Deus, com as suas notas, quer colocar poesia e canção no teu coração. Mas se você não tem tempo para ouvir o prelúdio, o pós-lúdio, o interlúdio, talvez você não tenha tempo para ouvir a voz de Deus. E talvez Deus, na madrugada da sua vida, está dizendo a você, numa figura bíblica: Samuel, Samuel. E você vai para o profeta dizer: o Senhor me chamou. Não, eu não te chamei. Volte a dormir, menino. Samuel, Samuel. Ele volta ao homem de Deus e diz assim: o Senhor me chamou. E o homem de Deus diz: se você ouvir de novo essa voz, tenha certeza que não sou eu, é Deus que está falando ao seu coração. Diga para Ele: fala, que o teu servo ouve. Espero que essa seja a oração de todos nós. Fala, Senhor, porque o teu servo